Galera, estamos aqui novamente para mais um episódio aqui no meu canal e a gente gosta de assuntos polêmicos, pessoas polêmicas e hoje eu estou com dois convidados aqui, sensacional, que primeiro eu quero agradecer a presença dos dois por ter aceitado o convite. São duas pessoas que eu admiro no mercado imobiliário, eu me inspiro e eu aprendo o tempo inteiro com esses caras. Então, o primeiro que eu vou falar aqui, obviamente, eu estou sempre colando aqui o currículo porque é grande, é extenso, mas eu vou resumir um pouquinho para vocês. Eu estou aqui com o Luiz Carlos, o sobrenome eu me enrolo para falar, vou deixar com ele. Corretor de imóveis, advogado, empresário na área imobiliária há 46 anos, sócio e fundador da Mirante. Mirante Soluções Imobiliárias, com 6 agências no Brasil e mais de 300 corretores. Especialista na Zona Norte de São Paulo. E aí tem muito mais coisas, tá, gente? Muito mais que depois eu vou deixar aí bonitinho para vocês. Luiz, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. É uma honra para mim. Estou aqui também com o Edinaldo Rodrigues, mais uma vez, já conhecido aqui no nosso canal, diretor de expansão da Remax. Então, está aqui com mais de 600 franquias vendidas, uma máquina de vendas aqui também. E, gente, de novo, Edinaldo, obrigada mais uma vez pela parceria, pela amizade. Né? Eu digo que o mercado imobiliário me proporcionou muitas coisas bacanas e você foi uma delas também, vocês, na verdade. E eu já vou começar uma provocação aqui, já vou jogar na mesa, porque a gente gosta de provocar, com um tema super bacana, que a gente estava, na verdade, conversando nos bastidores. E eu vou jogar para vocês o seguinte. Gente, a gente vê muita discussão no mercado imobiliário entre pessoas que se tornaram corretor, Luiz, por opção, por uma necessidade daquele momento, né? Então, a necessidade fez com que ela buscasse o mercado imobiliário. E a diferença do profissional de hoje, que muitas vezes ele decide ser corretor de imóveis. E aí a gente fica com alguns questionamentos, né? De como essas pessoas conseguem se destacar em momentos de decisão tão diferentes. E aí já jogo a bomba para vocês. É um prazer estar aqui com vocês, dividir esse bate-papo com a Dani, que eu também admiro como pessoa e como profissional, com o meu irmão Edinaldo, que eu falo que é o braço direito da Remax. Isso aí! Um dia vou roubar ele de lá ainda, eles sabem disso. E é um prazer estar aqui com vocês. O que eu diria, e eu falei nos bastidores, que nem a Dani falou, no passado o corretor vinha para o mercado por destino. Ele não tinha o que fazer, ou perdeu o emprego, ou quebrou. Você, corretor. Parecia que era um prêmio de consolação, literalmente. Hoje o corretor, literalmente, ele vem por escolha. Eu digo que é graças à valorização do mercado imobiliário, graças ao trabalho que todos nós estamos fazendo em rede social e graças, literalmente, ao ganho que ele pode ter como corretor. Apesar que eu discordo um pouquinho de algumas propagandas que a gente vê, trabalhe pouco e ganhe muito. Ah. Tá? E quando eu vejo essa propaganda, eu não concordo. Você concorda com isso, meu irmão? Com certeza concordo, Luiz. Não tem mágica, tem muito trabalho aí. E também estou super feliz de estar aqui contigo. Primeiro, cara que eu admiro, que eu respeito, que eu conheço a história aí, é meu amigo. E a gente demora para se encontrar, mas quando se encontra parece que a gente fica o tempo todo junto. Precisa arrumar mais agenda. Precisa arrumar mais agenda, é verdade. E ó, é concorrida essa agenda, viu? Dos dois. E a Dani, agradecer pelo convite mais uma vez, aí estou super honrado pelo convite. Essa questão do corretor, sim, eu concordo em 1000% do que o Luiz falou. Sim, tem corretores que entram pelo destino, tem corretores hoje que olham a carreira imobiliária também, fica muito enfatizado, a corretagem não é a Disney, a corretagem é uma profissão muito bem paga se trabalhar direito, então precisa de foco, dedicação, capacitação, dedicação e determinação para vencer nesse negócio. O Luiz é uma grande escola, sua estrutura da Mirante é uma grande referência no mercado imobiliário, não só de São Paulo capital, mas pelo Brasil todo e fora do país, né, que você tem estruturas fora do país. Então é uma grande escola, é uma grande referência. E aí isso, na tua estrutura, na tua vivência, consequentemente, você teve profissionais que decidiram estar ali como profissão e profissionais que passaram ali, que foram lá só para estar corretor, não foram corretores. Então, o que a gente viu, né, Dani, lá no Conecta Imob, alguns assuntos relacionados a isso, mas o corretor, e aí por determinação ou por ele se achar esse negócio é muito fácil, esse negócio não traz resultado num curto espaço de tempo, mas ele não quer se dedicar, a primeira venda que ele faz, a primeira comissão, ele já acha que ele vai ficar milionário, que ele vai se tornar uma estrela, ou ele vê um guru aí do mercado imobiliário falando no Instagram, no Facebook, no YouTube,
que é uma profissão milionária, sim, ela é milionária, mas você tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito para você chegar nesses patamares. Edinaldo, você falou uma coisa que, se a Dani me permitir, eu gostaria de tocar. Tem uma diferença muito grande entre ser corretor e estar corretor. Exatamente. Tá? Quem não sabe da diferença, eu vou te falar. Estar corretor é aquele cara, por exemplo, que está fazendo uma faculdade, enquanto está fazendo faculdade, estou sendo corretor. Mas eu vou ser outra profissão. Ser corretor é aquele cara, literalmente, que abraçou a profissão, não importa com que idade, não importa em que condição, e literalmente, ele vai ser corretor e vai viver dessa profissão. Exatamente. E eu vou fazer até um resumo do que vocês falaram, trazendo outra provocação. Luiz, a gente vê resultados diferentes nas jornadas da vida desse corretor, enfim. Tem corretor que ele veste a camisa, vai para cima, faz, acontece, acredita de fato na profissão e aí ele consegue ter os resultados dele. E o que fazer com aquela pessoa que muitas vezes ela entra na corretagem como uma válvula de escape, como uma necessidade, como a gente pontuou aqui. O que fazer com essa pessoa? Que dicas que vocês poderiam dar para essas pessoas? Porque a gente escuta muito isso. Para que ela não se frustre, para que ela não pare a esteira dela, a jornada dela no meio do caminho, em decorrência das dificuldades que a gente sabe que são inúmeras dentro do nosso mercado. O que vocês pensam a respeito disso? Fala você primeiro, o outro eu falei. Primeiro, assim, acho que qualquer profissão, né, independente seja corretagem, seja um advogado, um médico, qualquer outra profissão tem uma gestão de expectativa. Então, dentro da corretagem, que é o nosso assunto, acho que o corretor, esse profissional, quando entra nesse negócio, o calça branca, né, quem está começando agora, ou quem já está dentro da estrutura, dentro dessa profissão, tem que fazer uma gestão de expectativa, fazer um planejamento, saber onde ele quer chegar, qual é o resultado que ele quer atingir e ter a atitude de ir lá e fazer acontecer, porque vai acontecer sim, obstáculos, desafios, vai tomar muito não na cara, vai tomar muita portada na cara, e aí, se esse cara for resiliente, tiver foco, determinação e realmente gostar, porque tem que ter paixão pelo que faz, né? Esse cara que está há 46 anos no mercado imobiliário, eu estou há 14, então 3 vezes menos tempo do que ele sabe que eu sou um apaixonado, mas tenho certeza que ele é um apaixonado, porque senão não duraria tanto tempo. E eu tenho certeza que lá na imobiliária dele, ele tem várias histórias como essa, de Luizes que são apaixonados, Danieles que são apaixonados pelo mercado imobiliário, que realmente tem o desejo, o vigor de trabalhar todos os dias para ajudar um cliente a comprar ou a vender, mas que tem uma paixão. Então a profissão, independente de qual seja ela, você tem que ser um apaixonado. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, por ajudar empresários a tomar a decisão de fazer parte da Remax, como franqueado, né? Mas isso ajuda também a impactar a vida do corretor diretamente e indiretamente, mas o cara tem que ser apaixonado, seja um corretor, seja um médico, um advogado, ele tem que ter amor no que ele faz, porque é só daí que você faz uma carreira ser longa, senão esse cara, se não fosse apaixonado pelo mercado imobiliário, possivelmente nos primeiros desafios que ele teve lá atrás, ele tinha desistido. Então o meu recado seja apaixonado e tenha atitude de fazer acontecer. Top, Luiz. Dani, você pensa aí? Dani, se você olhar a quantidade de corretores que tem no mercado e a quantidade de corretores que se destacam, você vai ver que a proporção é muito diferente. Sim. Eu fui diretor do Cresce durante 14 anos, eu te digo, uma grande quantidade de corretores não ganha para pagar anuidade. Ok? E aí, como gestor, nós gestores, eu fico analisando aqueles que ganham muito, aqueles que ganham e aqueles que não ganham nada. Então, o que acontece? Aqueles que ganham muito estão dispostos a fazer toda a jornada da corretagem, que parece pouco, mas não é, Dani. Não. Ok? Vamos lembrar, a jornada da corretagem começa primeiro com uma grande disciplina, e apesar dele não ter horário, afinal não é CLT, não tem patrão, eu diria que ele trabalha muito mais do que as 40 horas semanais, número 1. Número 2, quem faz o horário dele é o cliente. Não sou eu, não é você, quem faz é o cliente. Então, aquele corretor que quer trabalhar de segunda a sexta, não quer trabalhar de sábado e domingo e não quer trabalhar fora do horário, está na profissão errada. Exatamente. Tá? Terceiro, o que é ser corretor? Ser corretor é conhecer imóvel, mas é levantar a bunda da cadeira, literalmente. TBC, que nem eu costumo falar, tira a bunda da cadeira. Vou anotar isso aí, gente. É TBC, pratica o TBC. Pratica o TBC. Fala bonito, dica, ninguém sabe. Ninguém sabe o que é. Pratica o TBC, tira a bunda da cadeira. Hashtag então, TBC. Vai conhecer imóvel, sabe, fazer uma avaliação bem feita, fazer uma captação bem feita. Ou seja, trabalho de corretagem é amplo, a gente sabe. Então acontece. E, de novo, o cliente não sabe onde está, Dani. Tem um cara que não gosta de colocar placa. Só trabalho com internet. Like não paga fatura. Exatamente. Curtida não paga fatura. E aí você vê também, como você deve ver, né, Edinaldo, aquele cara que
é um baita corretor, segundo ele, e agora estou dando curso, agora estou dando palestra, agora estou escrevendo livro. Mas se era tão bom corretor, para que você deixou de ser corretor? Então, de novo, não deixa-se enganado. Está cheio de mágico que nunca fez mágica. Então, de novo, é o arroz, feijão bem feito, é o básico bem feito. E trabalhar muito. Agora você tocou num assunto que Tô errado, meu irmão? polêmico. Certíssimo. Quando fala do cara que vai pro digital, quando a gente fala desse corretor que vai pro digital, achando que o digital vai resolver os problemas dele, né? Então vamos pensar o seguinte, eu escutei muito isso também nesses 2 dias de evento. Então agora a gente precisa parar e ir só pro digital. Vamos pro digital e vamos fazer acontecer lá, porque o digital vai mudar a minha vida. Eu tenho uma opinião muito pessoal nesse sentido, que eu acredito sim no posicionamento do corretor. Eu acho que ele tem que ser uma autoridade, ele tem que se posicionar, ele tem que, enfim, fazer valer ali o que ele está fazendo. E aí veio uma expressão nesses dias de evento, que essa expressão ela foi bem forte e ela me provocou. E eu queria ver a opinião de vocês em relação a isso. Vocês concordam que o mais conhecido hoje, na época digital que a gente está, vence o melhor? Posso responder? Claro. Dani, eu costumo falar uma frase que eu gosto bastante. Eu falo que rede social é que nem antibiótico. Se você não der para o paciente, ele morre. Se você tomar demais, você morre. Gente, eu preciso anotar isso também. Tem que dar a dose certa. Não dá para o corretor ficar fora de rede social. Mesmo se o cliente não vier através da internet, ele vai consultar para saber quem você é. Exato. Afinal, ninguém compra imóvel com perdedor, ninguém faz negócio com perdedor. Agora, desculpa, o que eu tenho visto, inclusive no meu escritório, é pessoas perdendo a mão. Muita gente preocupada em fazer bons vídeos, palhaçadas e tudo mais, e perde a mão. Você me acompanha em rede social, Sim. Você sabe disso. Eu, 6 horas da manhã, faço minhas postagens, tá? 12:00 e pouco depois do almoço, faço minhas postagens, e à noite faço minha postagem. E no intervalo, eu trabalho de corretor. Exato. Simples assim. Eu diria que tem gente que está tomando antibiótico demais e vai morrer. E tem gente que não está tomando antibiótico e vai morrer também. Não dá para ficar fora, mas não pode exagerar. Top. Edinaldo? Concordo plenamente com o Luiz. Eu acho que, na minha opinião, é uma inversão de papéis. Acho que a mídia social, tecnologia, as pessoas confundiram o uso disso. Eles acham que isso é o fim e, para mim, isso é meio. Então, como o Luiz falou, né, tem que ter as duas coisas, tem que ter controle da mão, mas o cara tem que ter a mídia social, tem que ter um posicionamento, mas ele precisa usar isso como meio, como forma de gerar autoridade, ser referência, fazer as suas postagens, mas tem que trabalhar. Isso, dependendo da forma que você trabalha a mídia social, ela pode ser uma distração e não algo que você traga resultado definitivamente para você como carreira. Então, essa é a minha opinião. E um outro ponto que na verdade, eu acredito muito nisso é a questão assim, o Luiz falou da questão dos gurus, né? Então, tem muita gente aí que dá palestra, dá aula, dá mentoria, mas nunca vendeu um imóvel. Falamos sobre isso, né? Um tempo atrás. Nunca vendeu um imóvel na vida, não sabe nem abrir a porta para um cliente ou uma captação ou algo do tipo. Então, assim, cuidado com o que você acredita, cuidado com quem você segue, cuidado naquilo que você vê por aí, porque tem muita gente trazendo imagens de coisas que não são reais. Aí a realidade versus o que é a imagem que você vê versus uma realidade que aquele cara não está vivendo e, infelizmente, a mídia social tem esse poder de colocar isso para as pessoas. E toma cuidado em relação a isso, Dani, porque isso pode causar uma frustração. Com certeza, Okay? eu ia falar isso agora. Daqui a pouco você está se comparando, daqui a pouco você está entrando numa corrida que você não se inscreveu. Exatamente. Ok? Então, de novo, você não entrou nessa corrida. A corrida é sua, é você com você mesmo. Você tem que ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Não importa o vizinho, não importa a congênere, é você. Você tem que melhorar. Você vai entrar numa corrida que você vai tomar antidepressivo, você, na verdade, vai sair da profissão. Vai ter um burnout. Seus familiares vão estar te julgando. Esquece, essa corrida não é sua. Essa corrida não é sua. E me fala uma coisa, Luiz, na Mirante, a potência que é a Mirante, a gente vê a quantidade de corretores, mais de 300 aqui, conforme eu falei no início, o Edinaldo falou sobre alinhamento de expectativa. Não, eu acho que em qualquer lugar, seja qual a profissão, o que você for fazer, você tem que ter alinhamento de expectativa. Onde você está, o que você almeja e aonde você quer chegar. Como que funciona isso na Mirante? O onboard para essas pessoas, porque é uma dor que a gente também escuta no mercado, que o cara é tratado de qualquer jeito, ele é jogado, ele não tem uma diretriz, não tem uma metodologia. Então, vocês são uma potência. Como que funciona isso na Mirante? Dani, o que eu acho que tem que ter forte é uma cultura,
ok? A Mirante tem uma cultura muito forte, tá? E é muito clara a cultura do Mirante. Número 2 é a gente lembrar que a gente mexe com o ser humano, ok? E na Mirante a gente leva isso muito a sério. Há 3 anos, nós contratamos dentro da Mirante um departamento de mentoria. Top. Ok? E essa mentoria vai de ponta a ponta, Dani. É do gerente, é do diretor, é do corretor, é da secretária que faz o atendimento, é do segurança, é de todo mundo. Porque todo mundo é ser humano, tá? Então, o que acontece? Se você tiver uma cultura de abraçar o ser humano desde a hora que ele entra, eu falo que algumas imobiliárias pegam o corretor pela mão, joga no salão de leões, quem viveu, viveu, quem não viveu, viverá. Essa é a brincadeira. Na Mirante, o que a gente faz? A gente faz um onboard de 8 horas praticamente, na qual ele fica numa sala fechada falando 1 hora com cada departamento. Então, a mentoria começa, o pessoal do staff, o pessoal de fotografia, o pessoal de marketing, o pessoal de tecnologia, mostrando o que é Mirante. Capitão, isso melhorou? Muito, Dani. Antes da gente fazer onboard, a primeira venda do corretor na Mirante normalmente era 120 dias. Nem todo mundo que começa na corretagem tem munição para ficar 120 dias para ganhar dinheiro, ok? Desde que a gente começou a fazer onboard, caiu para 45 dias, Dani. Isso é uma melhora, assim, absurda. Número 2, no primeiro mês depois do onboard, a gente, na verdade, faz um sistema de apadrinhamento, ok? Então, um corretor antigo, a gente costuma misturar cabelo branco com músculo. Tá? A gente fala que essa mistura cabelo branco com músculo é perfeito. Adorei. O cabelo branco tem a experiência e o músculo tem a vontade. Esse casamento dá perfeito. A gente faz o apadrinhamento e aí o gerente acompanha por 1 mês. Tá? E aí, daí para frente, a cada 120 dias, passa pela mentoria e a gente, na verdade, verifica todos os números, tudo da pessoa. Luiz, e o que acontece? A gente muda o cara de equipe, a gente muda o cara de agência, porque às vezes a culpa não é dele, é do liderado. Exato. Às vezes o santo não bateu. Exato. E às vezes qualquer coisa. Então, de novo, não é só produção, não é só resultado, é cuidar de ser humano. Eu acho que o empresário que pensar assim tem bons resultados. Edinaldo, e assim, Luiz, achei sensacional o que você falou, quando você fala que a autorresponsabilidade também da gestão. Eu acho que isso pode se resumir... Você é SA. Exatamente. Você é SA. Exatamente. A gente fala sobre o corretor ser empresário, ser empreendedor, ter essa mentalidade. Eu acho que isso faz total diferença na desenvoltura dele. E a Remax fala muito sobre isso, né? A gente fala muito sobre que o corretor é o protagonista da sua própria história. Então, a gente vê muito esse movimento também dentro da Remax. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que é a sua visão em relação ao alinhamento de expectativa. Aí eu não falo só do corretor, eu falo do franqueado. O que o Ed fala para essas pessoas que estão entrando nessa metodologia, nessa nova diretriz? Boa, primeiro, 0 promessa, né? Então, geralmente quem é de vendas, e já fiz isso muitas vezes, então hoje em dia tem um alinhamento com relação a quem a gente traz para dentro do negócio. A gente estava falando disso no bastidor aqui, né, Luiz? E a promessa, então o que você promete para as pessoas que estão entrando? Então não é prometer, você trazer coisas reais para o cara entender se ele está pronto para tomar aquela decisão e seguir em frente. Com relação ao corretor, essa geração de expectativa interna, o Luiz falou de coisas aqui muito importantes, que é quando você pensa nas pessoas, e o nosso negócio, para quem é Remax, para quem é dono de imobiliário, empresário do mercado imobiliário, o negócio dele é com pessoas mesmo, não é com imóvel. O imóvel é um negócio do corretor. Então, se ele entender e o Luiz falou de uma coisa de alinhamento da cadeia toda, isso me chamou muita atenção, porque ele falou desde o cara que é o segurança, a recepcionista, o diretor... Todo mundo está vendendo, Edinaldo. Exato. O café que ele te serve... Segurança que te ajuda a sair com o carro, deixa uma boa impressão. Perfeito. Então, esse primeiro contato, isso é muito importante, e se essa cadeia toda estiver funcionando. E o Luiz falou uma palavra que, para mim, é excepcional dentro do que eu estudo, dentro do que eu aprendo, que é a relação da cultura. Então, a empresa tem uma cultura e todo mundo que entra ali, ele vai ter que se adaptar a uma cultura e que essa cultura realmente ela prevalece sobre qualquer um ser humano que está ali. Sobre o Luiz, sobre a cultura Mirante de ser. Estou dando como existe a cultura Remax de ser, a Remax Verde de ser. Então, tem uma cultura que a frase é simples, né? A cultura engole a estratégia no café da manhã, frase do Peter Drucker. Então, isso, o Luiz falou essa palavra e ela me chamou muita atenção. Eu sei disso, que
existe no negócio dele, porque eu acompanho muito esse cara desde sempre, mas a questão cultural de todo mundo estar alinhado, desde do head, desde o cabeça até o cara que serve até a pessoa que serve o café, o que movimenta o carro, o que é o segurança está alinhado, faz todo sentido e muda o jogo, muda o game. E aí ele falou, poxa, a gente colocou uma mentoria, colocou um sistema de onboard, colocou algo que venha agregar valor, porque poucas imobiliárias hoje no Brasil têm esse estilo de trabalho ou têm treinamento, formação, desenvolvimento e a preocupação verdadeira de ter esse profissional lá dentro diferente do que é o mercado tradicional. E realmente, se esse cara, olha, ele falou, o cara entra num onboard, ele faz uma mentoria, ele fica numa sala, depois ele passa por um período de avaliação, depois ele volta para a mentoria de novo. Então, tudo isso é a preocupação verdadeira com que esse cara tenha uma carreira e que ele seja um profissional diferente no mercado imobiliário, como a gente conhece inúmeras outras imobiliárias que possivelmente estão no mercado, mas que não têm essa preocupação. Ou a preocupação, ou até mesmo a falta de dedicação, ou querer que essas pessoas que estejam nesse universo ou nesse contexto cresçam, evoluam. Então, essa preocupação do Luiz aí é admirável porque vai ao encontro daquilo que a gente pratica dentro da Remax, que a gente sabe disso, a preocupação que a gente tem com capacitação, desenvolvimento, cuidar dessas pessoas, mas nem todo mundo tem a percepção, ou todo mundo aplica, executa, né? E eu acho legal que, não vou descartar, não sei se vocês concordam comigo, eu tenho 18 anos de mercado imobiliário, muito para aprender ainda. Amo esse mercado e estudo esse mercado todos os dias. Mas você tem 22 anos? Com 22, você tem 18 de mercado? Como assim? Nasceu na corretagem. Vou passar a indicação da minha biomédica. Tem umas técnicas. E eu falo assim, além de tudo que vocês falaram aqui, tem algo que é importante, que a gente está falando do cara que optou ser corretor e o cara que foi para a corretagem por uma necessidade. Eu acho que para os dois lados, para o resultado vir, tem que ter uma coisa, que é o cara realmente acreditar na profissão e fazer aquilo dar certo. Então, na minha jornada inteira, eu vi muita gente se vitimizando. Eu vi muita gente perdendo oportunidade. Muita gente não abraçando aquilo que o mercado estava oferecendo. E eu vou falar que a minha escola de mercado imobiliário foi numa empresa de judeu, ali em Gianópolis, que eu fiquei 9 anos com eles. Então, assim, eu pude ver muita coisa ali e aprender muita coisa ali. Então, eu falo que, com tudo isso, o corretor precisa também se identificar, se conectar. E aí, eu vou trazer uma provocação para vocês. Vocês acham que o resultado dessa pessoa, ela vem em decorrência de, primeiro, ela comprar o líder, o gestor, o diretor, o Luiz, o Edinaldo, a Daniele, para depois ela se envolver na metodologia e na marca? Porque às vezes a gente vem percebendo esse movimento da questão de relacionamento e de pessoas, e tem muita gente falando, alguns estudiosos aí do mercado, que o corretor, antes de comprar a marca, a bandeira, o nome, ele está diretamente conectado ao Luiz, ao Edinaldo e a mim. Vocês acham que isso é real? Eu fiquei me questionando um pouco sobre isso e eu queria ouvir a opinião de vocês. Com certeza, eu diria que o líder faz a diferença. Mas mais do que isso, Dani, eu diria que é a sensação de pertencimento que você passa para a pessoa. Tá? Eu acho que essa palavra pertencimento, a Remax vende muito isso. É quase uma religião. A Mirante quase vende isso. É quase uma religião. E eu falo que o homem, desde a época das cavernas, está acostumado com isso. Ele vivia, na verdade, em tribos. Então, você é maçom por quê? Uhum. Você é rotariano por quê? Você é Lions por quê? Você é corintiano por quê? Porque o ser humano gosta desse sentimento de pertencimento. Então, na hora que você cria uma cultura, na hora que você cria, na verdade, uma liderança que envolve as partes e faz ele ter essa sensação que a luz acesa não é por causa da luz acesa, é a minha empresa. Que a porca, sabe? É essa sensação que a gente tem que passar. Se você passa isso, e na verdade a vitória de um é vitória de todos, a derrota de um é derrota de todos, aí sim, eu diria que você está fazendo uma empresa de sucesso. Eu costumo falar muito, Dani, vou parar e te passo a palavra. Imagina, estamos em casa. Não existe pódio, existe palco. Exato. Ok? Quando você fala existe pódio, quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo? Não é isso que nós temos que pensar. Tem um palco, todo mundo vai ter que subir. Todo mundo tem que estar lá. Estrela. Ok? Não tem pódio, é palco. Todo mundo tem que brilhar. Exatamente. É essa sensação que você tem que passar para todo mundo. Perfeito. E você faz muito bem isso, Luiz. E tem uma coisa importante, acho que há um mês e meio atrás eu gravei um podcast
e eu falei um pouco sobre isso, sobre o corretor empresário. E esse tema está correlacionado, porque é o seguinte, o corretor, ele na minha opinião, ele é um sócio majoritário das imobiliárias. Você tem lá 300 sócios da sua empresa e mudar o pensamento, mudar o mindset dele é o cara pensar como sócio. Como o Luiz falou da luz, deu um exemplo da luz. Então assim, se eu sou um corretor da tua empresa e eu estou no salão de vendas e eu sou o último a sair, vejo que a luz está acesa, não me custa nada. Desligar o ar-condicionado, fechar a porta. Porque cada custo a mais que essa empresa tiver vai influenciar no resultado total da empresa. E eu, como corretor, se eu fosse um corretor, eu seria um sócio majoritário, porque o ganho maior desse profissional é muito maior do que do empresário. O empresário ganha em escala porque ele faz o trabalho que você fez, 46 anos de mercado. E eu diria até mais, Adi, se você fizer a conta hoje, não é o corretor que trabalha para a imobiliária, é a imobiliária que trabalha para o corretor. Exatamente. Se eu começar a te alinhar tudo que a Mirante presta de serviço para o corretor, um tour virtual, um drone, um fotógrafo, uma plataforma... Não é o corretor que trabalha para mim, eu que trabalho para ele. Então houve uma inversão e ainda mais, além de eu trabalhar para ele, a minha empresa trabalhar para ele, a parte do leão fica para ele. Exato. Sabe? Então, o corretor não enxerga isso. Na hora de fazer um PF, na hora de vender um cadastro para qualquer plataforma, ele não enxerga isso. Ele sempre acha que quem está ganhando muito. Perfeito. Tá? Concordo. Então, de novo, hoje, se eu voltasse a ser corretor, o que você faria? Eu escolheria uma boa firma que dá a estrutura e iria trabalhar para essa empresa. Dinheirinho limpo, sem dor de cabeça. Top. Você tocou num ponto, Luiz. Perfeito. Cara, esse negócio do corretor fazer o PF. A gente ainda enfrenta isso. Muito. Mas de bobeira, Dani. Aluguel. PF de aluguel, Dani. Quer dizer, é dinheiro de pinga. Ô, Luiz, na sua visão, por que isso ainda acontece? Por uma série de fatores, Dani. Primeiro que, na verdade, a rede social facilita. Segundo, tem muito corretor bancando suas redes sociais, comprando anúncio. Então, ele parte da prisma que o cliente é meu. O cliente é meu, não é da Mirante. Não tirei o cliente da Remax, o cliente é meu. E eu diria que isso é berço, eu diria que isso é caráter. Simples assim. Você pode dourar a pílula do modo como você quiser, mas isso é caráter. Se nós estamos juntos almoçando, nascer um negócio, é dos três. Independente de qualquer coisa. Isso é caráter, Dani. Mas, infelizmente não inventaram uma máquina ainda, né? Pra pessoa passar embaixo, ela apitar e falar, não tem. O que a gente... Eu e o Ed no passado, a gente andava mais junto, a gente brincava de criar uma lista negra. Uma lista Verdade, preta. mas eu tive participação nesse negócio. Criar uma lista preta. Então, o cara aprontou com a Dani põe na lista preta. Ah, mas uma lista só nossa, é a nossa panelinha. Aprontou na Remax, dá pro Luizão. Aprontou a Mirante. Ou seja, a gente fechar o mercado. Porque é o que eu falo, Dani, o mercado é grande e é pequeno ao mesmo tempo. Exato. Se você vai no Connector, se você vai na Cúpula, se você vai... É meia dúzia, estão sempre juntos. É grande e é pequeno. É fechar o mercado. Ed, pode falar. Não, eu concordo em gênero e grau com o Luiz. A questão é caráter. Eu acho que assim, se o cara tá usando a tua estrutura, tá usando a tua marca... Tomando teu café e tá fazendo um PF, é porque esse cara é mau caráter e se ele for descoberto... também já teve essa conversa no passado sobre lista negra, sobre blacklist, porque, assim, é inadmissível, né? E a gente tem a honestidade, ética e uma série de outras coisas que a gente trata dentro dos valores. E estou falando isso muito atrás da Remax, mas eu sei que o Luiz também tem os valores da empresa dele e, consequentemente, o fato honestidade e ética é uma das raízes aí. Então, o corretor que faz isso, e assim, ele falou, dinheiro de pinga, às vezes o cara se perde por causa de R$2.000, R$1.000, é algo que não vai levar ele para nada. Isso pode também lá na frente, o cara às vezes está passando por um problema que ele nem sabe que foi aquilo que ele plantou lá atrás. Exatamente. Então ele está colhendo algo, hoje o cara tem não estou aqui falando de doença, o cara pode ter uma doença, pode ter um acidente, não estou dizendo que eu quero que vocês tenham isso, não tem nada a ver, eu não estou aqui julgando ou falando que eu quero que você passe por isso, mas se você faz coisa errada, infelizmente você colhe aquilo que planta. Se fez coisa errada, vai colher coisa errada. No primeiro momento você pode até achar que está levando vantagem, mas depois volta. Então, eu acho que o corretor ele está muito assim, minha visão, né? Eu participo estou na fase de recrutamento, aumentar a equipe e tudo mais. Então eu converso com muita gente. Estou fazendo muito aí relacionamento, network. Eu vejo alguns corretores mal acostumados, Luiz, que chega e fala o seguinte: Luiz, me interessa trabalhar na Mirante, gostei de você, me conectei com você, mas quantos leads você vai me entregar por mês? Isso é um tema legal para a gente falar. Eu me arrepio.
Hoje eu fiz uma reunião que é a palavra do capitão, Dani, e é engraçado. É verdade, gente, o capitão. Como que eu não falei capitão? Como você não deixou de apresentar como capitão? Hoje eu fiz a Me palavra perdoa. do capitão e eu falei que tem que trocar o símbolo do corretor. O símbolo do corretor é um colibri. O que é o colibri? O colibri é um beija-flor que fica de flor em flor passeando. O corretor acha que é um colibri, ele fica de lead em lead passeando. Tem que mudar o símbolo do corretor. Tem, pelo amor de Deus, não pra pode. ontem. O corretor está acostumado a abrir a boquinha assim, ó. Esperar Vai cair. cair no lead. Qual é o bom cliente? A próxima lead. A próxima lead. A próxima. Pô, Puta que eu pari... Mas é Falei. verdade, mas Foi. é verdade. Primeiro, acho que temos que mudar o símbolo do corretor. logo, Não o pode logo- ser um o logo colibri. tem que trocar. Tem que trocar o logo. Segundo, o corretor tem que perder a mania de que o próximo lead é o melhor cliente. Eu falo, peguei a Dani, conheci a Dani, tomei um café com a Dani, levei a Dani para jantar, levei a Dani no cinema, aí passa a Luana na porta, eu largo a Dani e começo tudo zero. Luiz, como a gente muda isso, cara? Não sei. Sabe o que acontece, Dani? Nós que somos um pouco mais antigos, eu sou um pouquinho mais no mercado, eu falava que antigamente a gente criava a venda, ok? Hoje não se cria a venda, Dani. Hoje o máximo é um quebra-cabeça que o cara põe a peça encaixada. Na nossa época, você criava a venda. É. Hoje o corretor, se bobear, ele quer tirar pedido. Exato. Sabe, quer tirar pedido. Pelo amor de Deus. Pura e simplesmente é isso. É. Sabe, isso não existe. Outra coisa que ele tem que entender, você tem que entender. O percurso de venda, o percurso de compra cresceu. Então o que acontece? Pô, eu já saí com esse cara 4 vezes, ele não vai comprar. E não vai comprar mesmo, meu amigo. Simples, sinto muito, meu irmão. Então, de novo, o que você tem que fazer? Follow-up toda semana, acompanhar ele no funil, manutenção do cliente. Agora, de novo, não adianta você começar do zero. Não adianta você começar do zero. E o Conecta falou isso, né, Ed? A gente estava lá, o Conecta falou muito isso. E todas as palestras a gente sempre escuta os mesmos temas, né? A inteligência artificial, enfim, o digital, é online, é o marketing de conteúdo, né? Dani. Mas são pessoas, Dani, cara. essa é outra briga. Eu diria que essa, estou dizendo na Mirante como deve ser na Remax. Colocamos a inteligência artificial, Sim. ok? Hoje a Laís atende o portal da Mirante em 20 segundos. Hoje a Laís atende a placa da Mirante. Eles estavam lá no Conecta. Atende a placa da Mirante. Você chega na placa da Mirante, Tira um a Laís te fala em 20 segundos, ok? Aí o que acontece? Quando chega na mão do corretor, é assim a diferença. Uhum. Tem gente que pede, posso continuar sendo atendida pela Laís? De verdade! O degrau é desse tamanho. Enquanto a Laís atende em 20 segundos, o corretor atende quando tiver tempo e vontade. E às vezes não se dá o trabalho de ler o que a Laís já conversou. Perfeito. Começa do zero, tudo de novo. Ô, gente, não adianta ficar se vitimizando, me desculpa, com respeito a todos que fazem um trabalho inverso, eu acredito que a maioria das pessoas que me seguem, que estão aqui, não faz isso. Mas, cara, não adianta se vitimizar se você não faz o básico, que nem o Luiz falou, que precisa ser feito, cara. A gente viu no Conecta, Ed, 65% ainda das empresas, os corretores, não respondem o cliente. Em quanto tempo? Nem vi a questão do tempo, né? 65%, o cara tá sem resposta. A gente ainda tá brigando a cada Conecta, a cada Olha, evento, sobre atendimento e tempo de Na retorno. Mirante eu inventei um negócio que chama repescagem. Ok? Então, toda vez que acontece uma lead, 24 horas depois, um robô conversa com a pessoa. Dani, você já foi atendida, não foi atendida, foi bem atendida, mal atendida? Se você soubesse a quantidade de leads que 24 horas depois não foram atendidas, é absurda. É gigante. Ainda nisso. Ainda nisso. E é o que eu falo, não precisa sair rara imobiliária. Uma passagem de avião ou um carro. Você entra na internet, Tá tudo lá. chama 3. O que primeiro responder, você não É o fala que- mais com os outros. Exatamente. Quero comprar uma passagem para Portugal. Falo com 3 agências. A Luana me respondeu em seguida, vendeu a passagem. No mercado imobiliário é igual. O corretor não está preocupado pela quantidade de imobiliárias que cresceram nos últimos anos. Muitas. Você deve estar acompanhado. Muitas. A quantidade de imobiliárias e corretores. O corretor continua se achando a última bolacha do pacote. Perfeito. Tem que mudar isso, Dan. Total, é Tem a que bandeira mudar que a isso. gente levanta. Outra coisa que corretor não faz, Dani, na verdade, fidelizar cliente. Nunca? O que é isso? De comer? Se- Você pergunta não, pra ele, nem sabe o que não é. faz pós-venda. É. Não faz pós-venda. Se eu vender para o Edinaldo uma vez, vender para o Edinaldo a segunda vez é muito mais fácil. Ele não mantém essa carteira. Eu falo isso muito com terceiros. Você chega com lançamento e dá para terceiros e cliente. Fala, negão, cada celular teu aqui deve ter milhões de clientes.
Ah, não tenho cliente. Como é que um cara que tem 18 anos, 14 anos de profissão, não tem cliente no seu celular? Eu tenho 8 mil nomes aqui. Modéstia à parte, se eu chamar, a grande maioria me atende. Então, de novo, tá mal acostumado, Dani. Muito. E é a bandeira que a gente levanta, né, Ed? E seguinte, Ed, eu escutei isso do Gustavo. Gustavo falou assim pra mim, Dani, a imobiliária, da porta pra dentro, ela tem que ser uma escola. Ela tem que trabalhar na educação dos corretores. E ela, da porta pra dentro, consequentemente, ela é uma escola que vai vender imóvel. Da porta para fora, ela é uma empresa de marketing que, consequentemente, acaba vendendo imóvel. E eu vejo que a gente tem uma linha dentro da Remax muito parecida com isso. Quando a gente fala de capacitação e desenvolvimento, o que você concorda com essa afirmação? Não concorda? Porque eu ainda escuto muitos corretores falando o seguinte, não tem metodologia no mercado. E eu discordo completamente disso. O que você pensa? Não, eu concordo plenamente. E só voltando no assunto anterior, um amigo nosso em comum, que é o Guilherme Machado, ele fez uma postagem ontem. Do jogo do Tigrinho? Fez o Tigrinho que você repostou. E ele fez uma outra falando sobre os atendimentos virtuais. E acho que foi legal, porque ele colocou vários... Ele não colocou o nome da empresa, mas ele colocou vários itens lá. A resposta automática que o celular dava. E aí, os absurdos que acontecem. O WhatsApp com resposta automática do corretor. Eu vou te ligar, eu vou te retornar, quer falar comigo, é uma confusão. Não, até o robozinho, né? Você quer comprar apartamento, casa, terreno, pro cara respondendo. Fala tudo pelo amor de Deus. Tudo que vocês odeiam no telefone dos outros, o corretor tá pondo no dele. Então, assim, a gente tem um monte de ferramentas, tem inteligência artificial, Laís, uma série de outras coisas, e esses erros são básicos, né? A galera errando, quer o lead, o cara quer o lead, mas ele responde de qualquer jeito. Então, assim, é muito fácil você cobrar o lead da imobiliária, cobrar o lead do empresário, mas na hora de fazer um atendimento, é um atendimento automático que você não responde, não dá retorno, não faz follow-up. Então, assim, esse é um ponto que eu queria voltar e eu achei muito legal o que o Guilherme fez ontem, um cara referência também aí. Que, inclusive, a gente vai trazer logo mais. E esse é um ponto. E com relação a essa questão da Remax, que você falou da capacitação, desenvolvimento, a gente tem sim uma preocupação genuína com isso, né? Mas, infelizmente, ainda eu tenho 10 mil corretores na rede e posso te dizer que nem todo mundo, os caras mais bem-sucedidos na rede, são aqueles caras que estudam, que aplicam, que executam, que se relacionam, que fazem network, que faz uma coisa muito legal que o Luiz falou, que é com relação ao acompanhamento do cliente e o pós-venda, porque isso, na minha opinião, o que eu faço contigo é pós-venda o tempo inteiro, porque eu sei... É um pós-venda, Luiz, que virou meio que uma amizade, virou tudo aí. Então é um pós-venda eterno. Porque tem que ser. Então, assim, cara, eu quero... Se eu fosse corretor, eu não sou corretor, mas se eu fosse um corretor, eu queria ser um corretor para a vida do cara. Como o Luiz tenho certeza que a gente já falou sobre isso, tem clientes que acompanham ele nos 46 anos. Adinaldo, você tem um médico da sua vida, tem um mecânico da sua vida, tem um barbeiro da sua vida, por que não pode ter o corretor da sua vida, pô? Exatamente. E funciona, gente. Quando eu vejo a minha equipe falando assim, é difícil fidelizar cliente, é impossível. Uma coisa é ser difícil, outra coisa é impossível. A gente fala que a fidelização do cliente está diretamente ligado à confiança que você passa para ele. Eu não estou mais na intermediação, em campo. Mas, cara, os clientes me procuram. Luiz, os clientes mandam mensagem para mim. Dani, eu tô com essa necessidade aqui. Isso não é fidelizar o cliente? Dani, eu com 46 anos, tenho uma família de militares, Coronel Correia Leite, fala até o nome, foi comandante da PM durante 7 anos. Eu tô vendendo para a 3ª geração. Olha aí. Eu vendi pro Correia Leite pai, pro filho e pros netos. E vai vender para a 4ª. E vai vender para a 4ª. Não, os netos falam bem assim. Meu avô mandou falar com o senhor. Então. Simples assim, sabe? Isso Agora, não é fidelizar? Dani, Isso não é relacionamento? voltando em treinamento, eu dividiria, na verdade, o sexto em algumas posições, Dani. Primeiro, empresários que não investem em treinamento. Eu escuto isso de muito colega. Você treina o cara, daqui a pouco o cara está montando a imobiliária dele. Tá? Segundo, empresários que investem em treinamento, mas a equipe não vai. Outro Por problema. incrível que pareça, mesmo na Mirante, como deve ter na Remax, tem uma lógico que parte que não vai. Tem. Tem um aplicativo, não sei se você está acompanhando, se não acompanha, depois chama Corretop. Não tô. Vou Corretop, é gratuito, tá na Apple. Corretop. O Corretop, na verdade, é um Netflix para corretor que o líder acompanha o que ele estuda. Então tem um mapa de calor.
Tá? Então você consegue acompanhar o teu corretor que assiste vídeo, o teu corretor que gosta de áudio, o teu corretor que estuda, o que não estuda. E é ligado a um CRM. Ou seja, o que o teu corretor não está fazendo, o Corretop alimenta ele para fazer. Se você vê o mapa de calor, os corretores que mais participam, que mais estudam, são os que mais vendem. É o que o Peixoto falou Não também. tem jeito, não tem jeito. É atitude e resultado. Atitude e resultado. E, gente, deixa eu dizer uma coisa, que o nosso tempo voou. Já passou? Tô dizendo que o negócio vai rápido. Eu queria só fazer uma provocação para fechar com chave de ouro. Diante de tudo isso que a gente falou, eu quero uma finalização tua e uma do Luiz. Como que o corretor pode se destacar diante de todos esses pormenores e variáveis, diante de todo esse mercado concorrido que a gente acabou de dizer aqui? Como o cara pode ser um cara foda no mercado imobiliário? Quais são as dicas de ouro? 3 palavras. Top. Posso começar? Pode. Você termina? 3 palavras. Fé, amor e alegria. Como assim, capitão? Fé no que faz, amor no que faz e alegria no que faz. Simples assim. Show. Essas 3 palavrinhas. Fé, amor e alegria. Edinaldo? Bom, preciso falar mais o quê, né? O que a gente vai ver? O que sobrou? O que sobrou pra gente falar Não, mas aqui? eu concordo com o Luiz e eu só acrescentaria a atitude. Eu acho que tudo isso que o Luiz falou é super importante, a fé, o cara acreditar nele principalmente, né? Porque a profissão, ela é uma profissão riquíssima. Eu acompanho muitos corretores muito bem-sucedidos dentro da estrutura do mercado imobiliário, não só Remax, mas de fora também. E é o cara que acredita, que vai lá, que tem amor, que tem paixão pelo que ele faz. E também tem a atitude de colocar em prática, de se posicionar. Então tem a questão do especialista, a questão do posicionamento. Por exemplo, a Sandra Canelas, que é uma grande corretora na rede. Sim. É uma pessoa que se posiciona, que tem essa postura profissional. Então, se o cara tem uma preocupação verdadeira de crescer, de evoluir no mercado imobiliário, estude, aplique, não seja um obeso intelectual. O cara vai em palestra, vai em curso, vai em mentoria, mas volta para o escritório e não faz nada com aquilo. Vai nos cursos do Capitão, vai nos cursos da Remax, volta para o escritório e não executa. Inclusive, eu quero ir nos cursos do Capitão, viu? E eu diria que uma palavra Você que é convidada, Capitão, para os sempre, cursos? eu e o Edinaldo vamos falar. Faça parceria. Total. Para de ser bocão. Mais vale 50% de alguma coisa que 100% de nada. Ok? Então, de novo, faça muita parceria com gente séria, com gente honesta, com gente tradicional, mas faça parcerias. Tô errado, Edinaldo? Tá certo. Hashtag o quê? TBC, é isso? Tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira. E eu vou complementar o que vocês falaram, algo que eu tenho tatuado em mim, que acho que tá desse lado. Bora vencer. Não, o Bora Vencer eu ainda não fiz. Eu vou tatuar em mim. Eu Bora vencer. ainda não fiz, mas acho que tá desse lado, que é foco, força e fé. Ó, Acho quase, que hein? pra Quase, mim hein? tá- Quase, hein? Quase. Foco, força e fé, eu acho que é o que faz a gente chegar aos nossos resultados também. E o TBC, adorei. Vou deixar lá na lozinha lá, a hora que eu subir da equipe, todo mundo vai ficar olhando. O que é isso? Tira a bunda da cadeira. Simples assim. Aí E você é vai lá e sobre explica. isso. Gente, mais uma vez, obrigada aí pela audiência de vocês, pela... enfim, mandem pergunta, porque às vezes as perguntas vêm no direct depois. Vai lá no direct do Luiz, vai no do Ed. E mais uma vez, obrigada. Ficam ligadinhos aí, porque tem muita coisa. Agora a gente está nesse movimento mais constante, tá, Luiz? Tá, Ed? E mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Eu sei que a Obrigado. agenda de vocês é extremamente concorrida. Eu me sinto, assim, honrada por ter esses caras aqui comigo, de ter uma parceria, uma conexão com vocês. É de boas parcerias, são de boas conexões que o nosso mercado precisa. E a gente precisa ter mentores e pessoas das quais a gente se inspira. E esses é um deles que faz parte aí da minha jornada. Obrigada, gente! Adorei, obrigado, gente. Aê! Muito bom, muito bom.